Há 2 dias no meu calendário, este dia e aquele dia. Este é um podcast sobre vida cristã no cotidiano. Acredito que este dia foi feito para ser vivido e moldado pela esperança daquele dia, quando veremos nosso Criador face a face. Nesta jornada, entre este e aquele, vamos compartilhar conversas, leituras, histórias e o que mais vier. Vamos juntos, um dia de cada vez. Olá, meu nome é Lívia e neste episódio eu gravei com mais 3 amigas uma conversa sobre um livro que nós lemos e que nos abençoou demais, Contentamento, de Nancy Wilson. Nós teremos uma jornada capítulo a capítulo neste livro em alguns podcasts que virão a seguir. Este é o primeiro deles e espero que te abençoe muito. Olá, sejam bem-vindos ao nosso segundo episódio do podcast Este Dia, Aquele Dia. E hoje eu tenho a alegria de poder compartilhar com vocês algo que tem me abençoado muito. E é dividir com outras pessoas, principalmente amigas, sobre leituras que me edificam. Não só sobre leituras, mas conversas em temas da palavra de Deus, em temas de livros e que acrescentam muito a minha vida. E hoje eu quero começar nesse episódio uma nova jornada. Convidei 3 amigas minhas, corajosas, para compartilhar comigo sobre um livro muito especial que se chama Contentamento, da Nancy Wilson. É um livro que foi publicado em português pela editora Trinitas e até dou um alôzinho para a editora Trinitas, por favor, traduzam mais e mais livros da Nancy Wilson. Esse foi um livro que me marcou bastante e também outras pessoas com quem eu pude compartilhar. É um livro simples, mas muito prático. E então, hoje nós começamos uma jornada capítulo a capítulo neste livro. Como eu já disse, 3 amigas corajosas e que me amam demais por ter aceitado esse convite. Estão aqui comigo e eu quero que elas deem um oizinho. Olá, Bianca Jimenez. Olá, boa noite. Muito obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Olha, apareceu o Jornal Nacional. Boa noite, gente. Estamos aqui numa segunda-feira chuvosa, gravando um podcast. Isso é amor, hein? Olá, Camila Muniz. Oi, meninas. Boa noite. Uma delícia poder compartilhar com vocês desse tema, que também fui muito abençoada. Que bom, Cá. Muito obrigada, viu? E, por último, Adriana Shibata. Oi, Dri. Oiê! Não menos corajosa. Bênção poder estar aqui com vocês também, para compartilhar um pouquinho do que eu também preciso muito aprender sobre o contentamento. Ótimo. Então, nós vamos começar agora dando uma breve introdução sobre esse tema, sobre esse livro, né, que a gente, como já dissemos, fomos muito abençoadas nessa leitura e sempre que a gente fala de livros, é sempre uma indicação também. Então, se você quiser ler este livro e esperar os nossos próximos episódios, onde falaremos dos outros capítulos, eu te incentivo a fazer isso. Inclusive, quero avisar que o link para você achar esse livro na internet, comprar, eu vou deixar no site esteaquele.com. Então, você pode acessar e ter mais informações sobre onde você encontra este livro para comprar, ok? Mas nós escolhemos esse tema, contentamento. Eu creio que eu posso falar pelas minhas amigas nessa introdução, porque é um tema que não só fala muito ao nosso coração, mas assim como a Nancy Wilson trata no que ela escreveu, é um tema muito prático para a vida cristã e muito necessário. Ao mesmo tempo, falar sobre contentamento não é simplesmente falar sobre um tema teológico, um tema bíblico. É falar mesmo sobre uma vivência, é falar sobre o seu relacionamento, o meu relacionamento com Deus.
Talvez seja algo fundamental na nossa vida, o contentamento. E aí nessa conversa, eu espero que de alguma forma a gente consiga esclarecer sobre o que a Bíblia fala sobre contentamento, mas não só isso, compartilhar experiências, compartilhar percepções sobre o nosso dia a dia, sobre o nosso cotidiano e o contentamento. Na verdade, essa é a proposta desse podcast. É nós enxergarmos assuntos teológicos, enxergarmos assuntos da perspectiva bíblica, mas de forma simples, prática e cotidiana. E como eu disse, eu acredito que esse tema do contentamento, ele é não só muito importante para a vida cristã, mas é urgente para o tempo em que nós vivemos, né? A gente vive num tempo de muito imediatismo, a gente vive num tempo de muito consumismo, a gente vive num tempo em que eu diria de uma epidemia de ansiedade. Você pode estar ouvindo aí e pensar assim que isso não é nada novo. E de fato não é. Isso habita no coração do homem e da mulher desde a queda, né? Desde lá de Gênesis 3, em que o pecado entrou no mundo e a gente lida com uma constante insatisfação no nosso coração, porque nós erramos o alvo, né? Deus é o alvo perfeito que o nosso coração tanto anseia e busca, mas o pecado distorce, o pecado, ele torna o alvo, torna a nossa vida em direção ao alvo errado, e muitas vezes isso pode se expressar em descontentamento. O que eu diria então é que muito mais fácil é nós sermos descontentes. Essa é a nossa natureza, essa é a raiz do nosso coração. É muito mais fácil eu murmurar, é muito mais fácil eu ter o foco naquilo que me falta, é muito mais fácil eu reclamar e eu me encontrar descontente do que contente em Deus. E é sobre isso que nós queremos compartilhar também. Então, a gente se questiona muitas vezes o porquê de tanta ansiedade, o porquê de tanta sobrecarga, o porquê de tanta tristeza e amargura. Não raras vezes eu questiono isso no meu próprio coração, né? E me vejo embaraçada com situações em que eu estou distante do ideal que eu desejava. E muito disso vem da raiz mesmo de uma guerra que acontece no meu coração, uma guerra pelos anseios que existem no meu coração. Mas como eu já disse, o que nós fomos feitos para ser, né, meninas? Porque eu acredito que homens também ouçam esse podcast, não vamos nos esquecer disso. Vamos falar aos homens também. Que nós fomos feitas para encontrar paz, segurança, satisfação plena em Deus. Nós somos criadas para isso. Mas o que nós ouvimos constantemente no mundo estressado, no mundo ansioso, é justamente o contrário, né? Eu costumo dizer que a nossa geração distorce o que é contentar-se. Porque geralmente você ouve assim, você vai se contentar com isso, no sentido em que contentamento seria com algo pouco, com algo pequeno. Então assim, eu vou ter que me contentar com isso, isso é o que é a minha vida, isso é o que eu tenho. Não, a perspectiva bíblica de contentamento, e eu quero chamar aqui de contentamento cristão, porque isso é bem diferente, é que o que nós precisamos dessa alegria, dessa satisfação, dessa segurança em Cristo. Então, tudo isso passa por irmos contrário ao fluxo do senso comum, né? E nos voltarmos para a palavra de Deus e para nossa vivência prática da fé e nos questionarmos se esse contentamento é de fato um fruto na nossa vida. Será que quando nós nos questionamos sobre nos contentarmos com pouco, nós nos esquecemos de que o autor da nossa história, aquele que dirige cada circunstância, cada passo, cada ponto da nossa vida é Deus? Será que nós temos nos esquecido disso? Então, por isso mesmo a necessidade de nós olharmos para a palavra de Deus, como a Nancy Wilson propõe no seu livro de forma tão prática, e realinharmos a nossa visão do que é contentamento. E talvez o texto mais famoso que embasa mesmo
contentamento cristão, é claro que nós temos muitos outros textos, mas um que eu amo em particular é o de Filipenses 4, versos 12 e 13. Quando Paulo diz: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse versículo é muito conhecido, mas eu queria destacar algumas coisas nele que parte do princípio de que Paulo revela que ele aprendeu algo. Então, quando a gente aprende algo, é porque nós não sabíamos antes ou nós não nascemos com essa habilidade. Eu creio que a escola do contentamento, nós aprendermos sobre contentamento, é um processo da vida toda com Deus, da vida toda em Cristo. E Paulo deixa isso muito claro. Ele diz: eu aprendi um segredo. E eu sempre gosto de dizer isso também, que quando a Bíblia fala sobre segredo, a Bíblia não está falando sobre algo que eu preciso descobrir como um mistério espiritual. Não, é algo que é revelado, é algo que é importante, é algo que é fundamental. E Paulo está dizendo que ele aprendeu algo fundamental. E esse aprendizado gerou nele uma vida de contentamento em qualquer circunstância. E o segredo que ele aprendeu é: tudo posso naquele que me fortalece. Então, seria talvez o clímax desses dois versos, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Uma outra coisa a se destacar nisso é que tudo posso não diz respeito a mim, não diz respeito à minha força, não diz respeito ao meu esforço, ainda que a vida cristã vislumbre isso também. Pela graça nós podemos nos esforçar, mas o tudo posso está centralizado numa pessoa, Jesus. Ele é quem me fortalece. A alegria do Senhor é a minha força. E Paulo, nessa carta aos Filipenses, ele deixa isso muito claro, de que uma vida centrada em Cristo, de que uma vida fundamentada em Cristo, ela progressivamente vai aprendendo a viver sob qualquer circunstância contente em Cristo. E a gente vai conversar um pouquinho mais sobre o que é ser contente em Cristo. Eu não quero aqui atropelar as minhas amigas, porque eu quero que elas compartilhem também, mas a Nancy Wilson, ela começa o seu livro fazendo uma pergunta muito importante. Ela diz: imagine quão confortáveis seriam nossas vidas se aprendêssemos a manter os ânimos ordenados em todas as circunstâncias. De fato, quando eu leio o verso de Paulo e quando eu leio essa pergunta da Nancy, eu penso: meu Deus, eu estou muito longe disso. Mas é o que eu desejo. Quantas de nós, para ser bem sincera aqui, não somos levadas tantas vezes por circunstâncias? Elas são reais na nossa vida. Eu tenho a certeza de que quando eu abro os meus olhos pela manhã, as circunstâncias que me esperam, que estão ali, já vão inclinar meu coração para o descontentamento, para a murmuração. Então, se nós nos deixarmos levar sempre pelas circunstâncias, nós fatalmente iremos cair no descontentamento. Por isso, e eu digo isso por isso, é que Paulo, de certa forma, quando ele diz qualquer situação, ele não diz que ele está ignorando as circunstâncias, mas ele quer dizer que nelas ele pode se alegrar em Deus. Ele não está dizendo que ele vai relevar, que ele vai fugir das circunstâncias, mas não, vivendo em direção a elas, ele diz muito corajosamente, e isso só é possível em Cristo, seja com fome, seja em fartura, seja em doença e seja em saúde, coisas que a gente costuma viver e dizer, né? Eu posso me alegrar em Deus, eu posso me contentar em Deus. Então eu diria assim, que o descontentamento significa sermos guiadas pelas circunstâncias e, portanto, centradas em nós mesmas, centradas nos nossos próprios anseios, centradas nas nossas próprias expectativas. Por outro lado, contentamento significa ser guiada pelo Espírito Santo de Deus, pela palavra de Deus, pela vontade de Deus, ou seja, ter Cristo no centro. Isso muda tudo, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Então, uma outra frase emblemática da Nancy no livro, ela diz que o contentamento é uma profunda satisfação na vontade de Deus. E isso muda tudo, porque satisfação nos remete a descanso mesmo, a uma confiança profunda, não superficial, né? E que nos leva a crer que o caráter de Deus fiel é suficiente.
isso confere a nós, no nosso interior, de dentro para fora, uma paz, uma segurança na soberania do Senhor, de que tudo vem dele. Eu estou onde eu preciso estar e eu tenho o que eu preciso ter. Sejam circunstâncias boas ou ruins. É ser completo, é ser suprido em toda e qualquer situação. Porque as dificuldades vêm, as dificuldades são reais. Nós vivemos num mundo de aflições, mas de fato nós precisamos meditar que viver em Cristo é crescer em contentamento. Por quê? Porque quanto mais eu me relaciono com Jesus, quanto mais eu me relaciono com a sua palavra, quanto mais eu conheço a Deus, mais a certeza, a confiança no caráter de Deus aumenta. Isso alimenta a minha fé. E, portanto, eu posso crescer em contentamento. Deus usa as próprias circunstâncias para isso. A escola de Deus acontece na vida real. A escola de Deus acontece nos conflitos da vida real, nas frustrações, nas expectativas frustradas. É ali. A gente precisa entender que Deus usa como substrato, como matéria-prima. E quando a gente entende isso, e esse caminho não é fácil, a gente pode glorificar a Deus, porque devagarzinho que seja, nós vamos vendo frutos disso na nossa vida. E isso impacta muito aqueles, inclusive, que estão ao nosso redor. Portanto, eu diria, para terminar essa introdução, que a base do contentamento cristão é Cristo. E por isso Paulo diz, tão enfaticamente, alegrem-se no Senhor. Outra vez, repito, alegrem-se no Senhor. Bom, feita essa introdução, eu quero agora abrir a roda para que as minhas amigas também compartilhem o que elas receberam dessa leitura. Elas já estão aqui ansiosas para isso. E eu quero primeiro chamar a minha querida Bianca para compartilhar aqui com as nossas amigas e amigos que nos ouvem nesse podcast o que você gostaria de dividir sobre essa leitura. Bi, pode falar. Bom, nunca é um tema muito fácil, contentamento. Preciso aprender muito sobre ele ainda. Mas o que me chamou muita atenção foi a maneira como a autora, ela faz um pano de fundo, né? Ela descreve a nossa realidade. E é difícil você não se identificar com ela, né? Com essa introdução aqui que ela dá. Porque realmente nós vivemos no meio do estresse. E eu já li esse livro algumas vezes, mas todas as vezes que eu leio essa introdução, eu preciso mudar. Eu preciso mudar porque, nossa, eu estou sendo absorvida pelas circunstâncias, né? E a gente está acostumado a reagir a coisas e pessoas de maneira desordenada. Então, por ímpeto, a gente reage com estresse, né? Com pressão e sem paciência. E a gente acaba não pensando direito no que fazer e como fazer. Porque realmente a gente está à deriva tanto das nossas emoções quanto das circunstâncias. E eu fiquei pensando, e não tem como a gente não considerar que geralmente a gente fica emburrado quando falta alguma coisa, né? Ou quando a gente tá com fome, ou quando tá faltando sono. Então, eu acho que é corriqueiro até a gente acabar pensando assim, talvez se eu tivesse mais tempo, talvez se eu tivesse mais ajuda, talvez se eu tivesse mais horas de sono, talvez se eu tivesse mais recursos até, talvez se eu tivesse isso ou aquilo, talvez. E aí a gente acaba pensando, o dia que eu tiver tal coisa, o dia que eu for tal pessoa, nunca é este dia, é sempre um dia pra frente. E aí a gente pensa, o dia que eu tiver isso ou tiver aquilo, a minha vida vai ser melhor. O dia que eu tiver isso ou tiver aquilo, eu vou ter paz. Então, a paz é sempre algo que está no outro dia, não está agora, não está aqui. E a gente acaba ficando acostumado a não olhar para o que a gente tem hoje, né? A não olhar para as coisas, inclusive as coisas boas que a gente tem.
ontem mesmo, o pastor da nossa igreja, ele deu uma ajuda nesse tema do contentamento. E um dos tópicos que ele usou durante a pregação, o primeiro tópico, na verdade, ele falou assim, para você, né, na direção, buscando o contentamento, você precisa se sentir sempre satisfeito. E aí eu fiquei pensando, se sentir satisfeito, então significa que eu preciso me sentir satisfeito, significa que algo me falta. Então, o que me falta, né? E aí eu lembrei, em algum congresso, acho que foi num congresso de mulheres, houve uma citação de Gênesis 2:7, quando o homem ele é criado por Deus e Deus sopra o fôlego de vida e o homem passa a ser alma vivente. E eu lembro que a preletora, ela disse, eu acho que foi a Endrica que falou isso, ela disse que a tradução, né, a palavra no original para esse alma vivente também é fome. Mas Deus não nos cria com fome, como se fosse um adendo. Ele nos cria como fome, como sendo uma essência. Tipo, nós somos fome, nós temos esse vazio. Isso. E aí uma coisa foi levando a outra durante a pregação e eu fui pensando em situações em que me disseram que Deus tem o tamanho exato do vazio do coração do homem. Então, Salmo 42 também diz, minha alma tem sede de Deus. Então, a palavra, ela já nos revela, ela nos dá o problema, né, para a nossa falta de contentamento, porque nós somos fome. Então, a gente nunca vai estar satisfeito, ainda que a gente consiga essa ou aquela coisa, né, que nem eu estava falando. Talvez naquele dia, o dia que eu conseguir, talvez eu tenha paz. Não vai ter, porque sempre vai faltar alguma coisa. A gente sempre vai sentir falta de alguma coisa. E a verdade é que esse algo que nos falta não está neste mundo. A verdade é que esse algo que nos falta está em Deus. Então, o contentamento, você disse no final, né, da introdução, que o contentamento está em Jesus. O contentamento é Jesus. Porque a nossa alma tem sede de Deus. A gente sente essa necessidade, porque nós fomos criados para isso. Nós fomos criados para estar nessa conexão com Deus. E eu também achei muito interessante no capítulo 1, a maneira como ela faz o paralelo, né? Paralelo não, que ela dá o exemplo de Deus na criação, de Deus Pai na criação e de Jesus Cristo na crucificação. Como, né? Não tem como você acreditar que Jesus estava contente naquele momento, mas ele estava contente, não com o sofrimento, ele não estava olhando para aquilo que ia acontecer. Hebreus 12, eu acho que fala que Jesus, ele não olhou para a dor e para o sofrimento, né? Mas pela alegria que estava proposta a ele, por aquilo que viria depois do sofrimento, né? Então, ele olhou além das circunstâncias. Então, eu acho que um bom exercício é começar a olhar além das circunstâncias estressantes. Olhar não só para... Talvez a gente não consiga ver mais adiante, mas a gente tem a promessa de que Jesus vai voltar, a gente tem a promessa de que Ele está sempre conosco, e a gente tem a promessa também de que tudo coopera para o nosso bem. Então, as situações difíceis e estressantes, elas passam a ser toleráveis. Não que elas não sejam ruins, não que a gente não possa sentir a dor e o sofrimento, mas a gente pode estar satisfeito com o fato de que Cristo está conosco. Muito bom. Acho que é isso. Muito bom. Muito bom. E você falando, eu lembrei de Paulo, né? Falando lá em Coríntios, quando ele disse... Quando o Senhor disse a ele, né? Minha graça é suficiente. A minha graça te basta. E você usou essa palavra suficiência, né? E é sobre isso, né? Quando algo é suficiente, não falta outra coisa.
Como o salmista mesmo, no Salmo 23 diz, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. É no sentido de que se o Senhor é meu pastor, isso é suficiente. Eu não vou me alimentar das circunstâncias, eu vou me alimentar do caráter de Deus, que é suficiente, da graça de Deus, que é suficiente. Nada me falta. Muito bom. Muito bom. Camila Muniz, você gostaria de falar alguma coisa sobre a sua leitura? E nos conte. Como eu disse, é um tema que eu tenho aprendido muito e lendo novamente, uma coisa que eu pude mais, né, relembrar é que é um esforço. Não vai ser algo natural, assim. O natural vai ser o descontentamento mesmo, né? Vai ser eu acordar ou a situação ali me levar a reclamar e me esquecer de quem é o Senhor, daquilo que o Senhor já fez. É muito mais fácil eu esquecer de tudo isso e o descontentamento me fazer reclamar e esquecer mesmo de quem é o Senhor. Então, eu não tenho essa opção. Ela fala isso no texto, né? Que é uma parte essencial da vida cristã. Sim. Então, quando eu me deparei com isso de novo, assim, eu vejo que é o Senhor trazendo isso constante, porque é algo que eu tenho que praticar diariamente como um exercício. Quando eu faço um exercício físico, eu me empenho ali, eu paro para fazer algo, eu tenho que me esforçar para aquilo. Eu sinto que o contentamento na minha vida, assim, em particular, é algo que eu tenho que praticar diariamente, olhando para Ele. É olhar para o Senhor, assim, porque é fácil eu me desviar desse caminho e olhar para o lado e já cair no descontentamento e já tá, né, reclamando de novo. Sim. E como Paulo, né, fala, ele aprendeu, então o aprender é viver. Então, eu preciso colocar em prática. E eu sinto isso, que quando eu coloco em prática, quando eu coloco aquilo que Deus tem feito e vou praticando tudo isso através da minha busca, vai se tornando algo mais fácil no meu caminhar. Assim, eu vou vivendo tudo isso, né? Não que vai ser fácil, mas vai ser mais gostoso, porque você vai ver, não, é isso, esse é o caminho mesmo, é buscar o Senhor e olhar para Ele, e mesmo na dificuldade eu vou estar contente, porque é algo maior, não é sobre mim, né? Sim. É sobre Ele na minha vida, é sobre o que Ele quer para mim, e se Ele está trabalhando isso na minha vida, é porque Ele me ama e algo Ele quer me ensinar. Amém. E aí, como ela fala também, que o contentamento vai nos conduzir ao descanso, por isso mesmo, né? Porque aí você não vive brigando com você mesma ali diante das situações, porque você confia, você conhece o caráter do Senhor e você sabe quem é Ele. Sim. E aí essa escolha do contentamento se torna mais fácil. Uma outra coisa também bem interessante no capítulo 1, que quando ela compara e fala, né, da questão do contentamento, o contentamento do pai, né? É interessante porque essa questão que até a Bianca falou, ele foi à cruz contente, porque ele estava satisfeito com a vontade de Deus. Sim. Então, é isso também, a gente se alegra porque a gente se satisfaz no Senhor, a gente conhece o que Ele tem para nós, e aí você aceita, né? Aí a gente aceita mesmo aquilo que o Senhor tem, independente se for bênção ou dificuldade, ou aquilo que Ele tiver, a gente vai aceitar e vai estar contente, né? A gente vai conseguir cumprir tudo isso. E o que me marca bastante, assim, e que até me incomoda, é a questão quando ela falou que isso é uma parte essencial da vida cristã. Então isso tem que fazer parte, isso é um testemunho que eu tenho que dar quando as pessoas olharem para mim. Não pode ser um fingimento, né? Não é isso, mas é uma questão de que elas têm que ver em mim essa gratidão, porque independente do que eu tenho aqui, é o eterno, né? Não é o aqui, não é sobre aqui. Então é sobre aquilo que me dá esperança, sobre quem o Senhor é, sobre aquilo que Ele está preparando. E então
é mais difícil, né? Porque aí é algo que eu tenho que mais ainda praticar para que as pessoas possam ver em mim isso. Então é uma luta, assim, sabe? É uma luta mesmo, assim, de poder descansar mesmo no Senhor e confiar nele mesmo e não deixar a inquietação, que ela fala disso também, né? A comparação dos dois, o descontentamento traz a inquietação, porque eu quero fazer do meu jeito, né? E aí eu mostro que eu não confio no Senhor quando eu tô descontente mesmo. Quando eu reclamo do tempo, né? Então eu reclamo que Deus não sabe o que Ele faz. Então eu reclamo dele. Então não é sobre mim, né? Sempre vai ser isso mesmo, assim. É realmente olhar para dentro mesmo. A gente acaba que usa muito de desculpa, né? As situações para justificar a forma de eu falar, para justificar a forma de eu agir, ou até de reclamar, né? Como se eu tivesse pudesse ter essa condição de eu, né, de estar reclamando. Então é reconhecer mesmo, assim, a condição do meu coração, onde eu tenho colocado o meu coração, que isso é claro, assim, onde eu coloco o meu coração é fantástico, assim, porque aí você vai ver que realmente ou você vai estar para o campo do contente ou do descontente, porque é fato, assim, né? É fato. E o interessante, assim, né, que daquilo que a gente tem compartilhado, é importante dizer que algo que eu creio que nós todas acreditamos, né, que a vida cristã, ela é sobre ser de dentro para fora. Então, a gente não está falando aqui sobre um processo na nossa vida que se dá a partir da nossa prática simplesmente, mas é um agir de Deus no nosso coração, né? E na prática, muitas vezes nós observarmos isso que a Camila falou, o quanto a nossa fala, o quanto as nossas atitudes, o quanto as nossas reações revelam do nosso coração. E então, da nossa necessidade, diante disso, o que eu faço diante disso? Eu me notei uma pessoa murmuradora, eu me notei uma pessoa descontente. O que eu faço? Eu me volto para Cristo, eu me arrependo e eu busco nele essa transformação. O que nós precisamos é disso, de uma perspectiva a partir da palavra de Deus, né? De uma perspectiva a partir da graça de Deus. Ela fala isso muito no texto, né? Que o contentamento só é possível com Cristo. Ou seja, não é o tipo de coisa que eu adquiro, que eu compro, que alguém me ensina, que eu faço um curso, né? Isso é um trabalhar de dentro para fora, na raiz que gera frutos então na árvore, né? Jesus mesmo disse que isso é revelado, né, nas palavras. O fruto, uma boa árvore dá um bom fruto, uma árvore má não vai dar um bom fruto. Então tudo isso é sobre uma vida cristã mais profunda, e não no sentido de conhecimento, de teologia, mas no sentido de relacionamento, de honestidade, de sinceridade diante de Deus. E eu creio que compartilhando isso aqui, o que nós desejamos é animar quem está nos ouvindo, encorajar, inclusive, a fazer essa autorreflexão, a fazer a olhar para o espelho da palavra de Deus e deixar que ela revele como está o seu coração, né? Muito bom, Ká. Muito obrigada. Dri, agora é com você. Compartilha com a gente o que essa leitura falou com você. Eu concordo já com tudo que foi falado. Eu acho realmente, como você falou, Li, que muitas vezes a gente erra o foco. Realmente a gente se coloca no centro, olha para as circunstâncias, se deixa dominar pelas nossas emoções, né? E a gente usa isso como desculpa, como a Ká falou. E a gente vive esse coração agitado, essas paixões desgovernadas, né? Que são o motivo de haver guerras e contendas, como fala lá em Tiago 4, né? E a gente acaba se esquecendo de quem nós somos em Cristo. E a gente pode ir nele. E a gente se acomoda, essa que é a verdade. A gente se acomoda no nosso jeito de ser, a gente se acomoda no nosso jeito de murmurar, no nosso jeito de estar sempre buscando algo para nós mesmas, buscando realizar os nossos desejos, e a gente sempre acha culpado, né?
E o culpado normalmente não somos nós. Né? O culpado geralmente é o outro, são as circunstâncias. Sim. Então, agora que nós estamos vivendo a pandemia, o culpado é o vírus, ou é o governo, ou é a escola. Não a gente acha facilmente, né, culpado para o nosso estresse e a gente não reconhece que, na verdade, como a Camila mesmo falou, que é algo que me saltou aos olhos, né, que o contentamento não é uma opção. E aí, né, nessa escola que vocês já comentaram de aprendizado, né, que Paulo fala, né, que aprendeu o segredo de viver contente, a gente queria que apertasse um botãozinho e que fosse assim, bem mágico, né? Pronto, já aprendi. E eu me vejo particularmente, muitas vezes, né, nesses recomeços constantes de colocar em prática, né, algo que ela mesmo fala aqui no final da introdução, que é simples de entender, mas que não é fácil de praticar. E é lutar mesmo, né, nesse contrafluxo, né, lutar contra o nosso coração enganoso, que tende sempre a se colocar no centro e a buscar os seus próprios interesses. E uma das coisas que ela fala nesse caminho de buscar o contentamento é que a gente tem um professor especialista, né? E muito gracioso, que é o próprio Cristo. E aí ela cita, já então no primeiro capítulo, aquele trecho de Filipenses 2, de 3 a 8, que vai falar como Cristo assumiu a forma de homem. E aí o finalzinho fala assim, né? Subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante à semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E aí, não é uma receita, né? Mas não é uma receita no sentido de falar assim, pronto, aperta o botão, faz isso e acabou, porque nós não somos, né, esse pacote pronto, né, de bolo. Mas nos falta esse coração muitas vezes maleável, esse coração quebrantado, inclusive, para colocar em prática isso que a gente já sabe, que é o sair do centro, se esvaziar, servir, parar de querer ser servido, parar de viver nessa era, como você mesmo colocou, de consumismo, né? Essa era consumista que escolhe o que quer, quando quer, como quer, como se essa história fosse nossa. Sim. E depois a gente fica se remoendo, né, nessas inquietações que tudo isso gera, porque a gente está errando o foco. E a gente deixa de se humilhar e a gente deixa de obedecer. E aí parece que, né, a gente vai só rolando ladeira abaixo. Então foi bênção ser lembrada disso, né, de que a graça do Senhor nos basta, de que o Senhor nos enxerga perfeitas em Cristo, que o maior exemplo de contentamento é o amor do Pai pelo Filho e do Filho pelo Pai, né? O prazer que eles têm um no outro. E que isso, inclusive, ela fala que é o centro do Evangelho, esse contentamento, porque o Senhor não precisa de mais nada. Então é muito interessante, porque ao mesmo tempo que a gente precisa se esforçar, o Senhor não precisa de nós. O Senhor não precisa disso. Sim. E isso é muito libertador, é muito esperançoso, porque a gente tem tudo aquilo que a gente precisa em Cristo. E em Hebreus ainda fala, né? Hebreus 13 fala: contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Ou seja, se a gente tem a Cristo, se a gente tem o Senhor,
Então, o que a gente está querendo dessa vida? Então, assim, foi bastante impactante reler e relembrar, né? E lembrar trazer à memória isso para também me trazer esperança que o descanso é possível. Como fala lá em Mateus, tomai, se submete, aceita, como a Camila falou, aprende do caráter do Senhor, né? Usa dessas oportunidades que o Senhor mesmo tem permitido para que elas nos lancem para o Senhor e não nos voltem só a nós mesmas. Então, assim, foi bênção lembrar de tudo isso, lembrar de não se apoiar no nosso próprio entendimento. Ela fala assim que em todas as situações, nosso contentamento busca por seus deveres. Nós temos deveres, né? Nós precisamos obedecer, né? É uma ordem do Senhor. E depois, no final, ela tem algumas perguntinhas, né? E eu fiquei tentando responder e tentando meditar a respeito delas, né? E a respeito desses deveres, né? Então, a última pergunta, ela fala: que deveres que a gente tem evitado? Quais são os deveres, então, que a gente tem evitado, que a gente tem mascarado, que a gente tem colocado, terceirizado, colocado sobre o outro, não sobre nós. Então, na vida de piedade, né? Nessa vida de satisfação e de contentamento. Muito bom. Apenas para ler aqui, a Adriana citou Mateus 11, versículo 28, que diz: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Apenas para citar, foi esse trecho que ela mencionou enquanto ela falou. E é muito sobre isso, né? Todos esses anseios, expectativas, como ela mesma disse, que muitas vezes nós nos enganamos e buscamos no lugar errado. Buscamos nas coisas que nós vemos, buscamos nas coisas que nós colocamos como um ideal de alegria e felicidade. Veja, nós não estamos dizendo aqui que as coisas em si elas são ruins, ou as coisas em si não geram algum tipo de alegria, mas nada pode satisfazer a nossa alma ou conferir descanso para a nossa alma, como nesse trecho que nós lemos agora, senão Cristo. E é sobre isso que nós temos compartilhado aqui. Eu gosto muito quando, nesse primeiro capítulo do livro, ela nos dá 2 exemplos muito práticos de como o descontentamento, ou eu diria esse errar o alvo no verdadeiro contentamento, se revela nas nossas vidas. Um deles é o perfeccionismo, porque Deus é perfeito e a palavra de Deus nos revela que Deus inclusive fez o mundo e ele se satisfez naquilo. Deus sendo perfeito, Deus sendo todo-poderoso, ele descansou na sua obra. Então, todas as vezes que na nossa vida nós vemos o perfeccionismo, na verdade, é um desejo de nós sermos até maiores do que Deus. Por quê? Porque eu sempre tenho frases como: isso não é suficiente, não está bom o suficiente, ainda não chegou lá. E eu lanço esse tipo de carga sobre a minha própria vida e muitas vezes sobre a vida de outros ao meu redor. De forma que esse perfeccionismo em si se torna como se fosse um caminho de salvação ou de felicidade. Então, se eu chegar à perfeição, eu vou ser feliz. Se eu chegar à perfeição, eu vou ter paz. Mas a verdade é que nós podemos descansar na perfeição do nosso Criador nos nossos trabalhos imperfeitos. Sempre vão ser imperfeitos. Todas as nossas obras serão imperfeitas. Buscar o perfeccionismo é dar lugar ao descontentamento, porque eu nunca vou chegar lá. E Deus não me fez para isso. Deus, inclusive, me deu o exemplo e linkando com o segundo exemplo que ela dá de praticidade, que a Adri citou, sobre a obediência de Jesus. Primeiro nós ouvimos, né, a palavra de Deus, do Deus Pai sobre o Filho. Este é o meu Filho amado, em quem tenho todo prazer.
em quem eu me contento, em quem eu me comprazo. E o mais maravilhoso disso é que se eu estou em Cristo, essa palavra é sobre mim através de Cristo. Deus está satisfeito na minha vida, não por causa das minhas limitações e dos meus pecados, mas porque a obra de Cristo é suficiente para cobrir a minha vida. Então eu posso me sentir segura nisso. E então, para terminar, nesse exemplo que ela dá sobre a obediência de Jesus, é que o contentamento cristão ele é totalmente diferente porque ele nos chama à obediência. Ele nos chama ao dever. Não é sobre o que eu quero, mas é sobre o que eu preciso. Então é totalmente diferente porque não significa que eu estou buscando um tipo de elevação espiritual para ter um bem-estar ou para me sentir bem neste mundo. É simplesmente um morrer para mim mesma, um descentralizar do meu eu, porque a obediência me leva a isso. E a obediência alimenta a minha fé porque muitas vezes eu faço sem mesmo querer. Eu sigo os passos de Jesus, como vocês citaram aqui, né? Jesus não teve prazer em si no sofrimento, mas ele teve prazer na promessa. A Bíblia diz que ele se alegrou pelo que ele viu, pelo que ele vislumbrou, o resultado da sua obra. Contentamento cristão, então, não tem a ver com uma satisfação que me deixa livre para eu fazer o que quero, mas me deixa livre para obedecer. O contentamento cristão gera no meu coração uma liberdade tal que eu posso abrir mão dos meus desejos, das minhas vontades, dos meus planos, dos meus sonhos, daquilo que, porque eu não tenho, eu poderia muitas vezes estar descontente, mas no Senhor eu posso me contentar mesmo não tendo. Então eu entrego como uma oferta a Deus aquilo que eu não recebi, para receber mais dele mesmo. E é por isso que eu disse no início, né, que o contentamento cristão é ser centrado em Cristo. Eu encorajo você, inclusive, que nos ouve, a gastar uma meia hora para ler a carta aos Filipenses, que é uma das cartas da palavra de Deus que mais fala sobre contentamento. Eu queria perguntar sobre isso que eu mencionei, se alguma de vocês quer falar alguma coisa sobre o perfeccionismo, sobre obediência, ou podemos caminhar para a nossa sessão final. Pode falar, cara. Eu tinha esquecido desse detalhe, tinha esquecido da parte que ela fala do perfeccionismo, e é uma ilusão mesmo. A gente buscar algo que Deus não exige de nós, para começar, e nós não vamos conseguir alcançar, né? Mas eu acredito que isso seja talvez uma tentativa de... Uma tentativa não, né? É um anseio por ter a glória. Então, o descontentamento, se o contentamento é uma profunda satisfação na vontade de Deus, o descontentamento é a manifestação do meu ego contra aquilo que Deus está fazendo, ou contra aquilo que Deus fez. E aí eu procuro, pelas minhas próprias forças, fazer do meu jeito. Só que o meu jeito é falho. Então a gente se ilude achando que o nosso jeito é o suficiente, mas não é. Porque a gente acha que a gente é o suficiente, mas não somos. Então a gente fica realmente nessa ilusão, acreditando que os nossos esforços, a nossa maneira, os nossos, sabe, a forma como a gente quer fazer as coisas vai trazer o mérito que a gente acha que a gente merece. Mas, como a Adri disse, não é sobre nós. Essa história não é nossa. O protagonista é alguém muito mais capaz e perfeito do que nós poderíamos imaginar ser algum dia. Amém. Muito bom, Bianca. Dri, Camila, querem fazer algum comentário ainda? Então, eu acho também que o extremo oposto do perfeccionismo também é real. A gente conversa bastante sobre isso, né, Li? Sobre nós cairmos nesses extremos, né? E que é mais fácil, inclusive, pra gente lidar. É muito mais difícil a gente seguir esse caminho estreito entre os dois abismos, né? Sim. Porque se por um lado a gente tenta ser Deus, né, no sentido de buscar essa perfeição o tempo todo, de maneira bem ilusória, né? Por outro lado, quando a gente não tem o que a gente quer, a gente cai no outro extremo de falar, bom, então, já que eu não vou atingir o que eu quero, eu também não faço mais nada.
Então, eu acabo com o jogo. A bola é minha, ninguém brinca mais. Né? Sim. E aí a gente faz isso com Deus. Fala, é assim então, o Senhor não vai me dar o que eu quero. Então também não quero mais brincar de ser cristã. Né? E aí facilmente a gente se revolta. E aí a gente acha culpado que é o Senhor. O Senhor é que não é bom comigo, porque eu sou tão boa o suficiente, né? Então é uma luta constante mesmo com o nosso coração, né? Isso que eu queria colocar aqui. Também facilmente a gente se coloca nessa posição, né? E a gente precisa lutar, que esse é o nosso natural. A gente precisa lutar com esse coração enganoso que nos deixa sempre aí nos extremos. Sim, e nessa luta pelo equilíbrio nós temos a palavra de Deus e temos o Espírito Santo que nos conduz, né? Nós não somos deixadas à deriva nessa luta, nós não somos deixadas à deriva nos nossos enganos se realmente dermos ouvidos à voz do Senhor. Ele tem falado, eu tenho certeza que você que está ouvindo esse podcast, Deus tem falado com você, através até das nossas limitações e experiências ainda tão numa caminhada que tem um processo longo ainda. Nós somos essas mulheres, nós somos essas pessoas em processo e não estamos prontas. E aqui compartilhando entre nós e com vocês sobre essas lutas, mas lutas que vislumbram promessas de sermos refinadas, remoldadas às mãos daquele que nos fez. Camila, quer falar mais alguma coisa? Eu acho, só para fechar, assim, uma parte que ela fala no livro mesmo, eu vou até ler aqui um pedaço que fala sobre isso, fala que nós, sendo criaturas, devemos aprender a encontrar a nossa verdadeira satisfação em nosso Deus, nosso Criador. E assim poderemos estar satisfeitas com o nosso trabalho imperfeito. Sim. Então é a satisfação nele mesmo. Não é em nós, não é nos outros, não é para os outros, não é para mim, é para o Senhor. E aí aquilo que está imperfeito, eu vou estar satisfeita, porque é para Ele, né? Amém. Então acho que fica bem claro, assim, acho que fecha um pouco, assim, do que elas falaram. Sim, com certeza. Muito obrigada por você que nos ouviu até agora. Eu queria fechar essa parte final, já que nós estamos aqui falando sobre um livro, uma leitura. Eu queria que cada uma dessas minhas amigas citasse um trecho desse primeiro capítulo que mais chamou a atenção delas. Então, na sequência, quero chamar a Bianca para ler um trecho. O contentamento só é possível porque Cristo fortalece os seus a estarem contentes. Não há outro caminho. Contentamento não é tornar-se endurecido, não é ser indiferente ao que acontece, não se importando com nada. Não é ser estoico, nem mesmo reprimir emoções ou engolir sapos. Contentamento é o resultado de uma força espiritual que vem diretamente de Cristo. Camila. Contentamento é a habilidade de permanecer satisfeita com a vontade de Deus em todas as circunstâncias, sejam elas fáceis, sejam elas difíceis. Muito bom. Quero mencionar que eu vou colocar esses trechos também lá no nosso site, para que você possa não ter preocupação aí de ouvir e correr para anotar. Dri, quer ler o trecho que você destacou? Jesus manteve seus olhos fixos no dever dado pelo Pai. Ele encontrou contentamento na pior circunstância de toda a história da humanidade. Ele não esperou até sentir a vontade de obedecer. Muito bom. Eu quero terminar então essa nossa conversa de hoje fazendo uma breve oração também por você que está nos ouvindo. Agradeço você que ouviu até agora, nos suportou aqui nessa conversa até o fim, mas a gente realmente espera que tenha sido abençoador e edificante para você. Então vou orar. Senhor, nós te louvamos pela realidade de Cristo encarnado e porque ele se tornou o maior exemplo de contentamento vivo para as nossas vidas. Isso é revelado na tua palavra. Aquilo que nós compartilhamos aqui certamente se torna impossível para nós, mas como a tua palavra diz, para ti nada é impossível.
Então nós cremos que em Cristo nós podemos viver, experimentar, crescer no verdadeiro contentamento, na satisfação plena em Deus, porque para isso nós somos criadas. E talvez alguém que nos ouve está se sentindo sobrecarregada, sobrecarregado, talvez por tentar carregar os ideais, os planos, as expectativas, os sonhos, ou mesmo as circunstâncias difíceis da sua vida. Mas eu quero te pedir agora, Deus, que tudo aquilo que nós conversamos aqui, tudo que está gravado, possa de alguma forma despertar o coração para abrir mão do controle de suas próprias vidas e entregar nas mãos daquele que de fato controla, rege a nossa história. Eu te louvo por este momento, te louvo pelos nossos ouvintes e quero, ó Deus, te agradecer, porque em Ti nós podemos encontrar verdadeiro contentamento. Em nome de Jesus. Amém. Este foi mais um episódio do podcast Este Dia e Aquele Dia. Para ter acesso a outros textos e outras informações, acesse o site esteaquele.com. Obrigada por ouvir e até a próxima.